Olá, boa noite, tudo jóia? Beleza. Ari, eu sei que você é mundialmente conhecido, Ô, né? Eu sou mundialmente desconhecida, mas eu quero aqui que você se apresente, porque o público daqui do meu perfil conhece mais sobre constelação, né? Então, quero que você possa aí ter esse momento para falar quem é você. beleza, vamos lá, né? Por incrível que pareça, eu sou pastor de uma igreja evangélica, né? Embora dá até um negócio quando a gente fala Ah, assim. minha Nossa Senhora dos Crentes. Eu sou pastor há uns 12 anos, mais ou menos, de uma igreja que começou com um perfil bem alternativo, trabalhava com um pessoal do rock, um pessoal que não era o perfil que se encaixava na igreja, vindo lá dos anos 90, né? E acabou que esses perfis foram mudando muito com o tempo. Então, de alternativo mesmo, sobrou a gente que foi ficando velho, mas sobrou muito de uma maneira de pensar. Né? Então, hoje, embora eu trabalhe com igrejas até de perfil muito convencional, o ministério do qual eu faço parte tem cerca de umas 100 igrejas no Brasil, e, e tem tudo quanto é perfil, eu trabalho nessa linha do alternativo muito mais a partir talvez da quebra de alguns paradigmas que vão sendo estabelecidos aí, estéticos, né? E também de alguns tabus, algumas coisas nesse sentido. Então eu cuido dessa comunidade local, junto com outros pastores, junto com outros amigos aqui, e comecei também há mais de uma década, acho que deve fazer já, um trabalho que envolve muita questão da internet, né? E como eu me exponho muito na internet, como eu sempre rasguei muito a minha própria intimidade, isso fez com que houvesse um certo magnetismo aí de gente também que sente empatia e toma coragem de vir conversar, de vir rasgar a vida em uma série de assuntos. Então, o pessoal fala que eu sou polêmico, que eu estou sempre metido no meio das confusões, né? Mas não é isso. Essa exposição meio que atrai esse tipo de coisa, né? E eu acabei, por conta das coisas que me procuram, né? Eu virei a curva de rio, né? Onde tudo os galhos, tudo que as tranqueiras vai parando, né? Abordando assuntos que às vezes são assuntos pouco abordados mesmo. A questão da solidão no ministério, a questão da pornografia, do consumo de pornografia, os vícios, Depressão né? de pastores. Sim, sim. Não, o pessoal fica assustado quando um pastor suicida, né? Eu já acho isso normal, porque a gente vê a coisa pelo outro lado, né? Então, abordar isso é uma quebra de paradigma muito forte. E, recentemente, eu acabei indo para esse lance aí de escrever algumas coisas, né? Falando sobre a questão do vício em pornografia e falar também um pouco sobre o universo do masculino, até porque isso é um assunto que está muito na moda agora, né? O pessoal tá assim, as barbearias voltaram. Eu tô sem fazer barba de preguiça, né? Porque é quarentena e tal, mas voltou com muita força isso. E me preocupa muito como que a preocupação da galera é muito estética. Às vezes é só estética, né? Então hoje em dia você tem que parecer homem, tem que ter o carro de homem, tem que vestir como homem, mas na prática, quando a gente vai ver o porquê os relacionamentos estão zoados, por que o pessoal está sofrendo desnecessariamente, você vai ver que não tem atitude de homem, não. E é Então, engraçado que a quarentena está expondo bastante isso, o que é realmente necessário na vida e o que é estético. com certeza. Quer ver uma coisa interessante? Muitos casais passando por problemas agora na quarentena, porque ficam os dois Tendo que dentro de conversar, casa, né? né? Não, e aí o pessoal acha que esse é o problema, né? E isso é só, na verdade, o que está expondo um problema que já existia. Quando a gente trabalhava só a estética, você contemporizava, ficava cada um para um Uhum. canto, chegava em casa na hora de dormir, ia administrando a agenda e tá tudo certo. Né? E agora não. Agora a gente está tendo a oportunidade aí de viver os conflitos, para ver se dá um jeito aí também de superá-los, né? Dentro de constelação, a visão de quem já é casado, que o namoro ele é feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba, né? Para quem já é casado, a visão de constelação é primeiro restaurar o casamento, que é igual do cristianismo, né? Então, nesse momento de quarentena, casais está tendo esses tipos de conflito, mas eu quero falar justamente nessa visão do homem. Antes de começar a falar, se eu não falar duas pessoas aqui, eu vou apanhar depois, que é
um guri cristão, que é o Isaac, que já está online, e o meu Zé Ruela favorito, que é o Rudieri. Você conhece também? Conheço. Da Escritura Sem Notas. Então, agora já está dado os recados. Eles mandaram algumas coisas aqui. Mas já entrando, eu não vou dar spoiler do livro, gente. Ele tem um livro que, sério, por mais que você não seja cristão, vale a pena a leitura se você quer entender sobre o universo masculino, os medos dos homens, porque eu achei muito interessante a linguagem do livro, você expor os medos e não a impositividade da coisa. Entende? Então, essa abordagem de você falar, poxa, deixa eu entender por que, que o universo está me cobrando, por que, que eu sinto esse peso, e trazendo aí dentro da visão, lógico, cristã, porque afinal você é pastor, mas trazer nesse momento, assim, nossa visão mundo, de como é ser homem, né? E assim, então eu não vou dar spoiler do livro, porque você precisa ter esse livro na tua casa, eu não estou mentindo. Só que eu quero que você comece aqui explicando, porque a constelação ela tem uma visão muito clara do papel do homem, da força do masculino. Se você rejeita isso, você perde sua força, mesmo eu sendo mulher. Inclusive, eu tenho uma história de rejeição do masculino muito forte, que meu pai foi embora. Então, eu rejeitei isso a vida toda. Então, eu me tornei uma mulher muito agressiva por muitos anos, por rejeitar que eu precisava reconhecer que eu nasci de um homem. Então, esse sentimento de ter esse equilíbrio dentro de nós, que existe um outro momento, eu vou falar um pouco mais sobre o feminino, hoje eu quero falar do masculino. Então, isso é importante as pessoas entenderem o papel do homem. Então, eu quero que você coloque de uma maneira, nas suas palavras, qual é o papel do homem? Tá, vamos lá. É bem amplo o assunto, né? Sim, é uma negócio pergunta que tem muito que fazer aberta. uma construção aí. Mas a gente tem uma coisa assim, não é muito recente, mas a gente tem sentido os efeitos mais nos tempos que nós estamos vivendo, né? Dessa questão dessa competição do masculino e do feminino. E isso tem revelado cada vez mais a fragilidade que nós temos acerca do entendimento do que é esse masculino e feminino. Então as pessoas, por pressões da cultura, pressões da época, pressões, obviamente, de exageros que houve, de fato o machismo foi e ainda é, né, um grande problema. Todo extremo é ruim. E aí isso foi diluindo a nossa identidade. Especificamente nas igrejas, principalmente as igrejas de base protestante, a gente também tem uma questão com esse lance do masculino e o feminino, que é um pouco preocupante, porque nas últimas décadas, o que tem sido muito valorizado são ensinamentos que têm um caráter muito prático, mas que não levam as pessoas a reflexões profundas acerca do conhecimento da sua natureza. E aí, então, estão tentando criar anjo, ao invés de criar gente. Ao invés de criar homem e mulher para a vida, para o mundo real, para os relacionamentos, né, essa relação de espiritualidade tem se tornado extremamente prejudicial, porque está quase que assexuando as pessoas. Isso agora já não é mais privilégio da fé. A gente está vendo que essa geração agora, quando você pega dados estatísticos, você vai vendo que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais e o pessoal está transando menos, mesmo o pessoal que não tem temor de nada e tal, isso naturalmente está acontecendo. E tudo isso a gente vai vendo que é por conta de não compreender o que é essa questão do masculino e do feminino. Então, como que eu explicaria? Eu diria o seguinte, que as nossas características biológicas, elas não são só um capricho da natureza, elas não são apenas uma coincidência, elas são uma tradução visível de atributos que compõem todo o nosso ser. Por isso que um cara pode se tornar tetraplégico, mas ainda assim ele tem que agir como homem. E o que é esse masculino, né? Esse masculino é a parte daquilo que a gente está dizendo nesse núcleo familiar que assume a responsabilidade. Agora, o problema é que quando a gente fala isso, o pessoal sempre vai pelo deturpado, ao invés de ir pela visão correta da coisa. Você está dizendo assim, então o homem é o cara que vai prover as coisas dentro de casa, e aí eu tenho que explicar para a pessoa exatamente. Então a esposa dele pode ganhar 10 vezes mais do que ele, mas ele tem a responsabilidade de prover algumas coisas que só ele pode fazer.
como, por exemplo, estabilidade emocional, segurança, uma série de coisas que nós compreendemos que o perfil dos homens, até biológico, favorece. E o que não faz o homem ser superior ou melhor do que a mulher. Né? Existem coisas que nós só vamos encontrar no masculino, assim como existem coisas que só vamos encontrar no feminino. Então, ao invés da gente aceitar essa padronização que está se tornando comum nos nossos dias, nós queremos maximizar as diferenças, porque isso aí potencializa o conhecimento dessa nossa natureza. Então, o masculino, ele é muito essa expressão de vigor, de força, de coragem, né? As pessoas acham que isso é só atitude. É atitude sem a reflexão do porquê você age como age, faz de você um animal, fica só instintivo. E no nível da intuição, a gente nunca alcança a verdadeira hombridade. Aliás, as mulheres também. Elas nunca serão plenamente mulheres se elas viverem só no intuitivo. Nós precisamos transcender o intuitivo, trazer isso para um nível da reflexão mesmo, da compreensão clara a respeito disso. Então, o masculino é um monte de coisa, né? Mas são coisas que nós compreendemos que é nossa responsabilidade, tem que ser. E olhando para os atributos físicos, a gente tem pistas do que isso significa. Que é a força, né? Força, vigor, exato. Uma série de coisas, né? E é interessante que quando você entende que não é para competir, é para complementar e que as diferenças justamente é uma complementação um do outro, a pessoa consegue começar a ver a beleza nisso. Porque qual é o maior risco dentro da constelação? A gente fala, tudo que você exclui vai te cobrar. Então, a pessoa que exclui o masculino da própria vida, exclui a referência, igual a segurança do masculino, né? Isso do homem falar... Uma coisa que eu quero entrar muito nesse detalhe com você, que é uma coisa que acontece muito hoje, e eu vejo muito no meu trabalho, é o homem no trabalho. Sabe por quê? O homem... Criaram essa ideia que ela é uma utópica, que o homem tem que ser feliz e realizado no trabalho. E a gente entende que o trabalho tem que trazer o quê? Primeiro, ele tem que ser honrado, ou seja, que não seja um trabalho que vá prejudicar, ele tem que trazer honra e ele tem que trazer sustento. Mas o homem ficou com aquela imagem do... eu preciso... Gente, isso é minoria. Sabe? Se você conseguir um trabalho que, além de te dar o sustento, te traga uma compensação, que bom. Mas o fato é que o trabalho é para te trazer sustento. E aí, quando, principalmente o homem vem trabalhar isso na constelação, eu falo, você tem que trazer isso para você trazer a responsabilidade. Porque o homem precisa ele ter esse senso de responsabilidade e não daquela coisa imaginária da realização. Por exemplo, todo mundo imagina a vida de um pastor, nossa, sentado, altar, o pessoal dando glória a Deus. O bastidor é totalmente oposto. É o pessoal chorando no teu ombro, o pessoal dependendo emocionalmente de você. Muitas vezes tem que deixar a mulher, que você é casado e tem um filho, a esposa e o filho dentro de casa para poder socorrer emocionalmente outras pessoas, não só emocionalmente. Então as pessoas, elas floreiam muito a questão do homem no trabalho. E eu gostei muito da sua colocação no livro sobre isso, e eu queria que você falasse mais sobre isso. A gente, de certo modo, na nossa relação com a vida, tem trabalhado muito com idealizações, e a idealização sempre é perigosa, né? Então, por que a gente acredita nessa bobagem, que é o que você falou do trabalho, assim, onde eu me sinto realizado? Eu preciso, de fato, aprender que a realização está em conseguir fazer o trabalho que me foi proposto, seja ele qual for. Essa é a verdadeira realização. Terminar, né? Uhum. Olhar e falar assim, eu consegui sustento, eu consegui algo que eu entendia que nós precisávamos. Aí você vai lá, nem que você voltou faltando um pedaço, mas você volta satisfeito porque compreende que aquilo deu certo. Então, essa obsessão pela estética e essa obsessão pela comparação tem gerado essas idealizações. Por quê? Porque antes a gente dizia que quem mentia para nós era a televisão. Eram as propagandas que ficam, olha lá, ó, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Agora ficou pior, porque agora com redes sociais a gente se compara não mais com os artistas, né, porque aí eles já são inalcançáveis. A gente se compara com os nossos próprios amigos.
Porque a gente fica olhando a vida uns dos outros e sempre achamos que as pessoas estão sendo mais bem-sucedidas do que nós. No final das contas, você começa a ter uma relação zoada com aquilo que deveria ser a sua responsabilidade. Olha, essa questão do problema com o trabalho, da relação do homem com o trabalho, eu diria que é um dos maiores causadores do fim de alguns relacionamentos. É uma das coisas mais drásticas. As mulheres, eu não sei como que elas não enxergam isso de uma maneira muito óbvia, mas quando elas estão namorando com o cara, elas não percebem que o cara é um vagabundo por natureza, né? Que o cara não trabalha e ele não vai trabalhar. Porque a visão dele a respeito do trabalho é como se fosse uma maldição e não como se fosse uma vocação. Né? Então, enquanto o homem deveria olhar para o trabalho, entendendo que, assim, se tem trabalho a ser feito, então eu sou o cara, seja ele qual for. Né? Enquanto o homem não entender isso, ele vai sempre ser alguém que vai tentar fazer o mínimo possível. Agora, a mulher, que tem uma natureza muito mais pragmática do que o homem, não vai conseguir se relacionar com o cara nessa perspectiva. Né? O pessoal acha que às vezes o homem é o grande empreendedor, o homem não sei o que lá. Gente, o homem pode talvez às vezes ter uns sonhos, ter umas direções, mas você quer ver um negócio acontecer, você bota a mulher para acontecer. Tanto que, né, quando na vida de um casal as coisas vão acontecer, assim, essas coisas de visão, de uma coisa nova, o pessoal sempre fala assim, aquela mulher que está por trás do homem. Está por trás porque está empurrando. Porque a pessoa que uma vez que comprou o negócio, fala assim, não, nós falamos que a gente ia fazer, então agora nós vamos fazer. Isso é muito saudável, cada um compreendendo claramente o seu papel. Se não empurrar, às vezes não acontece. Né? Então nós, infelizmente, estamos perdendo essa sensibilidade para as questões do trabalho. Então são homens que dizem que são sem ambição, hoje está se tornando comum nessa geração, e querem trabalhar o mínimo possível. Eu conheci gente casada que o cara ele ganhava um salário mínimo, ganhava R$ 1.100, imagina a situação, casado, a esposa dele ganhando talvez 10 vezes mais do que ele, e uma carreira de sucesso e tudo mais, e aí no final das contas ele trocou de emprego, ele trocou por um outro emprego, ele trabalhava em loja de shopping, que é um emprego assim, muito bom para quem está começando, né, gente? Pegam pessoas de perfil cultural diferente, aí o cara lá cresce, ou ele vira um gerente, vira um sócio de uma loja, ou ele vai abrir uma loja dele, vai fazer outra coisa. Mas é um trabalho que paga muito mal e trabalha muito, né? Aí ele trocou o emprego e veio contando alegre, falando assim, arrumei um emprego agora que ao invés de trabalhar 8 horas, eu trabalho só 6 horas. Aí eu falei, cara, mas pelo mesmo valor, né? Ele falou, não, eu ganho menos, mas eu tenho 2 horas a mais livre agora. Então, olha só a relação com o cara. A gente, enquanto deveria estar pensando em como que eu vou trabalhar mais, né, para conseguir fazer o quê? Para conseguir prover mais. E não é o valor, porque se ele ganha 1.100, ele passar a ganhar 1.200, isso não faz diferença nenhuma no orçamento doméstico se a esposa dele ganha 10 vezes mais. Mas essa mulher não está com ele por causa do valor que ele ganha. Agora, eu tenho certeza que no coração dela há uma expectativa dele ser o cara que ela pode contar. O cara que, se necessário, vai catar papelão na rua, mas fala assim, vocês não ficarão desamparados, né, minha família. Por quê? Porque eu sou o homem que chama a responsabilidade. Eu sou o homem que vai cortar na própria carne para as coisas acontecerem. Então, a segurança emocional, né? Sim, mais do que qualquer outra coisa. Tanto que a Thaís perguntou aqui sobre a mulher que ganha mais e, né, e como que o homem se sente ruim, por isso acho que o Ariovaldo acabou te respondendo mais ou menos sobre isso. O fato é que o homem tem que trazer segurança. O ponto é que vai ter, se a mulher ganhar mais, e o homem te traz uma segurança emocional de falar, eu tô aqui, eu vou além, entendeu? Conta comigo, vou expandir isso. Às vezes não é nem a questão da mulher ganhar mais. Só que aí eu fico a pensar, porque uma vez eu fiz a seguinte consultoria para um casal, eles tinham terminado a constelação, e eu falei assim, não é interessante mesmo o homem ganhando menos, ele pagar as contas básicas de casa? Porque ele pode estar se sentindo que o lugar dele, né, porque a mulher paga tudo, ele não tem valia nenhuma. E você pegar o seu dinheiro e guardar, sei lá, para uma viagem, para fazer outras coisas juntos, mas deixar ele cuidar do ambiente,
Porque, às vezes, essa questão dele não levar o provimento por ela ganhar mais, ele pode estar se sentindo deslocado na relação. Então, às vezes, uma questão do acordo dos dois para ele se sentir parte, né? Dessa postura de ser a segurança da casa. Mas é algo que precisa ser superado, né? É algo que a maturidade vai ter que chegar uma hora. Você sabe que tem um exemplo bíblico clássico, né? Que é aquele texto de Provérbios que fala da mulher virtuosa. E eu sempre fiz piada com esse negócio, né? Porque o texto lá fala, a mulher virtuosa, ela acorda e dá ordem às suas servas e não sei o quê, né? Minha esposa ficava brincando que ela fala assim, eu quero ser essa mulher virtuosa que fica dando ordem para as empregadas aí, né? A gente nem isso consegue ter. Mas eu sempre fiz uma brincadeira que eu falava assim, sabe por que a Bíblia não fala do homem virtuoso? Aí todo mundo já pergunta, por quê? Eu falo, porque ser homem já é a maior de todas as virtudes, né? Nossa! Humildade, aí as feministas queriam me matar. Mas, na verdade, eu mostrei isso para algumas pessoas, que o mesmo capítulo mostra que o homem também está no texto ali, embora a ênfase é a mulher. E o capítulo começa falando sobre isso. Essa mulher, ela expressa essa característica do feminino de uma maneira espetacular. Ela é a grande empreendedora. Ela é a pessoa que faz até o dinheiro entrar naquela casa, hein? E nós estamos falando de um padrão bíblico, assim, filosófico. Machista, né? Agora, sabe onde é que estava o homem ali? É isso que é engraçado. Ele estava reunido com outros anciãos, que não são velhos, são os homens experientes, na entrada da cidade, discutindo a responsabilidade pelo todo. Então, por que esse homem está lá e não está preocupado, às vezes, com algumas coisas de natureza do fazer? Porque essa mulher proporciona isso. Essa mulher resolve as coisas, porque é da natureza da mulher. Então, tá vendo como a gente está falando de um texto tão antigo, escrito por Salomão, e o texto já mostra essa questão de que esse conflito não existia no entendimento deles. Não existia. Eles falam assim, é este homem que provê as condições para a mulher poder ser essa mulher com todas as virtudes do que isso representa, mas ao mesmo tempo ele só pode ser esse homem se ele tiver essa mulher. Porque senão vai faltar um monte de coisa. Então, na minha cabeça, no meu entendimento, quem ganha dinheiro nessa família era a mulher, mais do que o homem. Então, tá vendo como a gente precisa superar alguns paradigmas aí que às vezes são muito culturais, né? E que não traduzem um equilíbrio real, né? Sim, eu concordo, o homem tem que superar muito isso. No caso dessa constelação que eu falei, ele estava realmente ele queria fazer parte de alguma forma, mas ela com esse sentimento de mãe e não de esposa, que a esposa, ela senta, ela vai tentar achar um equilíbrio. O casamento, ele é uma busca do equilíbrio, né? E ela não dava essa abertura para ele. E para ele era importante fazer parte nas contas, no provimento. Mas então, isso é uma diluição desses conceitos de natureza que também se tornou muito comum. Nós estamos infantilizando as pessoas e as igrejas, que aí é o nicho onde eu conheço melhor, ela está feminilizando as pessoas também. E não está feminilizando segundo um conceito até coerente do que é o feminino. Está feminilizando segundo o conceito deturpado. Então, por exemplo, o pessoal fala de submissão da mulher não em parâmetros que são realmente bíblicos, né? Porque eu falo, Cristo é submisso ao Pai e ele é igual ao Pai. Ele não é inferior. Ele está comprometido com a vontade do todo, a ponto de fazer o sacrifício de si mesmo em favor do todo. É verdade. Mas ele não é inferior. Tanto que a gente só é ouvido pelo Pai se a oração for em nome do Filho. Você tem uma ideia do tamanho do problema, né? Agora, a nossa visão equivocada do feminino e do masculino, quando a gente infantiliza as pessoas, fica esse negócio que você falou. A gente sempre está procurando a figura de uma mãe ou de um pai, ao invés de procurar um marido ou uma esposa. E, por outro lado, também, a gente vai sendo feminilizado no conceito equivocado quando toda a sociedade coloca uma pressão para que a gente se torne submisso da maneira equivocada também. Hoje, nas igrejas, a gente tem estatísticas. 70% das pessoas são mulheres. E aí é curioso. Então já tem uma pressão feminina lá muito forte. É muito maior do que o número da população, né? Do que o percentual da população. Então já tem uma presença feminina muito maior.
Aí os homens que estão lá estão sofrendo pressões, muitas vezes, para serem submissos segundo esse conceito equivocado de submissão. Então ainda está feminilizando o cara. Aí a mulher, ela está achando que ela achou um cara na igreja, ó, vai ser bênção, porque o cara é tão bonzinho, né? E não há garantias, não há garantias nenhuma. Ela tinha que aproveitar o namoro para conhecer como que ele se relaciona com a mãe, como se relaciona com o dinheiro, como que se relaciona com o ex, algumas coisas desse tipo, né? Porque se o cara falar que a ex é louca, sabe? Toda ex é louca, toda ex-namorada é louca. Só aí ele o problema é ele, né? O alecrim dourado do mundo, né? Então são coisas que eu acho assim que estão acontecendo demais, essa feminilização no sentido até equivocado da expressão. Isso zoa com o conceito da natureza da mulher e cria uns homens que, pelo amor de Deus. Então hoje as mulheres estão desesperadas na igreja. As mulheres olham e falam assim, não tem homem. Porque também elas ficam todas exigentes, né? Aí quando elas chegam perto dos 40 e não namoraram, no sentido de não encarar uns dragão, né, antes de achar o princeso, que não existe, né? Mas aí, o que acontece? Quando elas chegam perto dos 40, aí elas já estão entendendo que se o cara tiver todos os dentes na boca e um emprego, já dá para começar a conversar, né? E o duro é que não tá achando o cara, só com os dentes na boca até acha, mas com o emprego hoje, a gente está tendo homens tão infantilizados que a adolescência está indo até os 40 e poucos anos. Tá total. E até uma das coisas que eu vou falar numa outra live, que eu já conversei com você mais ou menos no privado, que é a questão da superligação com a mãe e com o pai. Né? Principalmente, geralmente é com a mãe. Mas isso daí a gente vai deixar para um outro momento. Mas só para aquela coisa do tipo, a minha mãe me provê. Não, minha mãe paga minhas contas. E o cara não cresce. O cara fica ali naquele meio. Aí por isso que, assim, namoro é feito para acabar. Gente, pelo amor de Deus, se o cara não te apoia, essa mulher tem sucesso financeiro, ele não te apoia no namoro, você acha que no casamento ele vai te apoiar? Só piora, né? Nunca melhora. Não vai acontecer. Se o cara é dependente, se é filhinho de mamãe no namoro, sabe? Não paga uma conta, meu Deus do céu. Esse homem, ou ele vai amadurecer na porrada no casamento, entende? Ou esse casamento, meu Deus do céu, assim, a observação no namoro nos salvaria muito de problemas no casamento. Só que eu falo, paixão, a neurociência fala, é um estado de demência. É tudo doido, a gente tá apaixonado, a gente quer logo, a gente quer estar com a pessoa, a gente ignora os sinais. Mas as pessoas, ao invés de namorarem no sentido de tensionar a relação, para saber assim, eu quero levar isso ao extremo, para saber se eu vou fazer o balanço e vou dizer, eu toparia ficar com essa pessoa apesar disso tudo. Não, a gente fica num esforço para dar certo, contemporizando problemas que deveriam ser enfrentados. Não, as pessoas hoje namoram no casamento, né? Que deveriam fazer no casamento, eles fazem no casamento. O duro é assim, eu vejo situações muito preocupantes. Eu já vi casos de divórcio onde a pessoa casa e aí depois fala assim, mas a minha esposa não quer ter filhos. Aí eu falo assim, não, mas peraí, ter filhos ou não ter filhos é uma coisa que é conversado. Você namorou quanto tempo? 5 anos. Vocês nunca falaram sobre isso? Não. Falei, não, então você namorou errado, colega. Namorou errado. E fora quando é assim, não, a minha esposa nem pode ter filhos. É uma outra situação ainda, né? Não, e ela já sabia, ela nunca me contou. Eu falei, gente, vocês não namoraram, cara. Não, vocês não namoraram. Então, são coisas que estão se tornando muito comuns. São coisas assim que não faz sentido. E aí, gente que leva dívida pro casamento. Teve gente que veio conversar comigo. Eu tenho um refinanciamento de uns 100 mil aí, que eu vou ficar pagando mais uns 10 anos. E aí eu não tive coragem de contar para minha noiva, porque como é que ela vai entrar nesse relacionamento sabendo que nós já começamos no vermelho? Eu falei, mas você vai contar depois que casar, cara? Ou vai deixar ela descobrir? Essas atitudes que a gente fala que, assim, é muito além de ser homem, é de ser racional. O namoro é feito para acabar, ou ele vai acabar, ou você vai casar e aquele namoro acabou. E as pessoas não têm essa postura coerente com a própria vida. Isso destrói depois sonhos, destrói a pessoa de dentro para fora, entende? Fica despedaçado, porque você não dá o direito nem da outra pessoa saber a verdade.
né? É um tipo de traição até mesmo, posso colocar dessa forma, porque você está escondendo algo e de repente a pessoa, pá, né? Então, isso é muito além de ser homem. Homens e mulheres têm que ter essa postura. Tem que ser, gente, até o óbvio tem que ser dito. Imagina o extraordinário para outra pessoa poder escolher. Agora, com relação a esse desenvolvimento do masculino, é a mesma coisa no feminino. É uma ilusão a gente pensar também que vamos encontrar uma pessoa que está plenamente desenvolvida em toda a compreensão. Então, beleza, né? Hoje eu diria, eu tenho 41 anos. Tirando eu e a Marina, não conheço ninguém. Pra quem não sabe, a Marina é a esposa dele. Eu falo assim, eu tenho 41 anos hoje, então, obviamente, eu sou muito mais maduro do que eu era aos 20, né? Só que hoje também, o que vai acontecer, né? Se eu ficar viúvo, entendeu? Para entrar num relacionamento, o custo é outro. É outra história. Ninguém, você vai achando, a Marina fala que é para já levarem a próxima no velório dela, né? Porque eu não posso ficar sozinho. Mas eu falo para ela, Marina, arrumar alguém é moleza. Agora, pensar no custo dessa construção de intimidade. Eu preciso o céu abrir e vir a voz de Deus falando para mim assim, ó. Nossa, imagina passar tudo de novo, meu Deus do céu. Então essa expectativa que você pode ter de eu vou encontrar uma pessoa que já está plenamente desenvolvida, essa pessoa provavelmente não vai querer ter uma relação com você. Essa é a grande realidade. Então, casar com o cara velho, né? Só que aí o problema é que agora é lindo. Nossa, é tão maduro, né? Aí dali um pouco você tem 40 e o cara tem 70 e tá cagando pras calças, e aí a relação fica completamente desequilibrada, né? E o maior desafio do casamento, que a gente vê até mesmo em constelação, é o equilíbrio. O Rony entrou já dedurando a gente, falando que é 2 pecadores sujos. Nunca neguei. Faz parte, né? O Rony tava querendo me dedurar, nunca neguei isso. O que eu acho interessante você também me explicar um pouco nas suas palavras, que eu falo bastante aqui na visão da constelação, mas eu gostaria que você colocasse nas suas palavras o seguinte: o que para você é o papel de pai e o que para você é o papel de marido? Por quê? As mulheres, elas casam com essa idealização do homem que vai cuidar de mim. Só que ela transcende o papel do pai para o casamento, entende? Então, é interessante porque você hoje é pai e marido. Eu acho legal você fazer essa separação, que para você a diferença do pai e o marido, e eu quero principalmente que você traga isso na questão do olhar do homem, na perspectiva do homem também isso. Entende? Quando a gente coloca o filho no meio da história, potencializa. Isso vale também para a relação com a esposa, mas a relação do filho, por isso que muito casamento, a hora que tem filho, o negócio da água. Né? Porque o filho, ele não vai resolver nenhum problema e nem provocar, mas ele vai potencializar. Existe uma referência até bíblica disso, muito interessante, que a gente diz o seguinte: a mãe cria o filho para ser feliz, porque os paradigmas que envolvem o universo feminino trabalham muito com aspectos de natureza emocional. Isso mesmo. A mulher vive para ser feliz, e não tem nada de errado nisso. Nós dizemos que não é o homem que é a imagem visível de quem Deus é o homem e a mulher juntos. Então, os atributos que nós temos no masculino e no feminino, em perfeita harmonia, representam essa projeção de Deus no nosso meio. É o que nós dizemos que é verdadeiramente sagrado. Então, não são os extremos dissociados dessa relação. Aí, o que acontece? Acontece que, se o feminino valoriza essas coisas, então ele projeta isso como expectativa a respeito de si mesmo e com relação à expectativa do que o outro tem que fazer para si. E o filho potencializa isso. Então a mãe, o objetivo da vida dela é fazer o filho ser feliz. No entanto, o objetivo do pai deveria ser, se a gente for coerente na mesma natureza, o objetivo do pai é ensinar o filho a morrer. É isso mesmo. É importante. Em constelação, a gente fala, a mãe dá a vida, mas quem pega o filho pela mão e leva para a vida, tipo, vai lutar, é o pai. E aí, olha que figura engraçada. A gente tem Deus como pai, tem Jesus como filho. Então, o que Deus fez por Jesus? Falou, você vai morrer. E detalhe, eu não vou te matar. Eu vou te ensinar
o que é virtuoso. E o que é virtuoso é que você dê a sua vida voluntariamente. Por quem? Pelo feminino. Quem que é o feminino? A igreja. Porque a igreja é uma palavra feminina. É a noiva. Né? Então, nós temos nessa relação da espiritualidade todos esses papéis. Nós temos um pai, temos um filho que agora está se relacionando com a sua noiva, mas ele tem que entender que ele só cumpre a sua vocação se ele der a sua vida. Agora o problema, olha a próxima geração. Nós somos filhos da igreja. Essa é a questão. Porque a espiritualidade nos gerou agora como homens e mulheres no meio da sociedade. Só que a igreja é mãe. Então a igreja está dizendo para nós que a gente tem que ser feliz. A igreja está dizendo para nós que a gente precisa cuidar daquilo que são os nossos problemas. Para você ver, toda a sociedade está influenciada por isso. E, na verdade, o que Deus está querendo da gente é que, de fato, a gente seja cuidado, para isso que serve a igreja. Que a gente seja cuidado, que a gente seja instruído, que a gente receba alimento. Para quê? Para que a gente aprenda que nós nascemos para morrer. A gente nasceu para dar a vida. Então, dentro dessa questão que você falou do masculino lá e tudo mais, no casamento, nós, infelizmente, não temos encontrado os homens que, com tanta frequência, né, que compreendem esse papel. E isso, depois, deveria se desdobrar em todas as relações, no trabalho, nos afetos, em tudo. Então, o cara que está buscando ser feliz, ele não entendeu o que é esse conceito de vida plena, de felicidade, segundo a própria natureza que está nele. Ele está buscando uma coisa que nem é dele. O dia que ele alcançar, ele vai perceber que aquilo não traz satisfação. E a mulher também, porque a mulher também tem suas projeções e às vezes ela tem uma expectativa a respeito do homem que ela vai descobrir que, na verdade, ela vai ter que virar lésbica, né? Porque não tem jeito, né? Uma vez eu falei isso para um cara na igreja. Teve um cara que tretava com a mulher dele, que a mulher dele atrasava. Aí ele chegava atrasado no culto toda vez, né? E ele sacaneava a mulher. Eles iam de ônibus pro culto. Ele pegou e falou assim: eu trouxe a carteirinha de ônibus dela para ela ter que vir a pé. Ele veio embora, largou e falou: ela vai ter que vir a pé. Aí eu virei e falei pra ele: não, eu sei como é que você resolve isso. Falei: vira gay, cara. Falei: porque se você arrumar um outro cara, nunca vai atrasar. Falei: a única coisa ruim é beijar na boca e umas outras coisas que faz na intimidade. Mas o resto é empatia Tranquilão. Total. Exatamente. Aí ele pegou e falou: não, aí ficou caro esse negócio. Falei: é isso mesmo. Falei: então é óbvio, aqui o nosso culto aqui, quando tem, né? Porque agora tá tudo suspenso, tá só online. Mas pra gente chegar às 7 horas, né? Eu posso acordar às 6h30, que 15 minutos eu tô lá. Mas minha esposa tem que 3 horas da tarde começar, pegar a massa corrida, preparar aquelas paradas todas. Agora, a gente entender isso e não fazer disso um problema, mas a gente ser as pessoas que favorecem, prover as condições para que o outro consiga se desenrolar também, isso não gere um problema, é a grande crise, é o grande desafio entre nós, né? E o que você acha daquela mulher que tem expectativa, tipo, eu vou casar? Porque, assim, a mulher, ela quer se sentir segura e protegida no relacionamento. Isso é um fato, tá? E aí, mas só que ela gera sobre o homem a expectativa do pai, que é diferente do marido. E eu sempre falo, quando a gente vai constelar aqui um relacionamento que a gente vê nitidamente a relação dela como um marido, como um pai, e ela fala assim, eu falo assim, eu pergunto, mas dentro de mim eu tô pensando, né? Esse cara não te procura sexualmente muito, né? Eu falo assim, como tá a vida sexual de vocês? Aí ela fala, é bem baixa, sabe? A gente não vai mais. Aí eu falo a seguinte frase, claro, né? Pai não tem tesão por filha. É bem essa a questão. E outra coisa, a filha, com relação ao pai, ela só precisa receber. Ela não entende também, né? Ela não tem uma troca. Não tem. É só receber, só receber. E isso vai virando uma patologia, uma coisa assim, completamente desgraçada. Não, o duro é que isso aí vai ficando super zoado. Você falou, então, por exemplo, da mulher que projeta no homem a figura do pai, né? E o homem que projeta na mulher a figura da mãe também, a desgraça que fica. Nossa. Aí a mulher depois, aí eles têm filho, que aí é o que eu falei, potencializa o problema. Dali um tempo, a mulher vai descobrir que ao invés de ter um filho, ela tem 2. Que ela tem que cuidar do marido. Aí o dia que ela encontrar algum homem aí pelo caminho, a troca é natural. Porque ela pega, ela encontrou um homem, ela encontrou alguém que se relaciona de igual para igual.
A gente chama isso de estado de ausência em constelação. Quando a pessoa se coloca, o porquê, até mesmo o Victor falou, Freud explica, exatamente, Freud explica e constelação também tem muito disso. É justamente por ela não ter entendido as próprias raízes, pai e mãe, qual é a função do pai e da mãe dentro da vida dela e qual o papel dela como marido ou como esposa, ela vai projetar aquela carência que ela tem de pai e mãe no marido e na esposa. E aí, o que acontece? Chama isso de estado de ausência, porque ela está em estado de ausência de marido, ou de marido, né? De marido e de esposa, dependendo do papel de cada um. E quando você está em estado de ausência, é natural uma outra pessoa vir suprir isso. A troca vai ser natural. Então, se você busca um relacionamento onde você está no papel errado de filho ou de filha, né? Quando o homem também, é natural que com o tempo venha aparecer a mulher para esse homem e o homem para essa mulher. É super complicado isso daí. É por isso que é importante você conhecer a sua base, porque aqui a gente fala de forma generalizada, mas dentro de constelação você vai olhar a sua história e onde você está se colocando nisso. E o porquê você está se colocando nisso. E dentro da constelação não há acusações ou julgamentos, há compreensão da sua história. Até mostrei para você, Ari, como é que faz. Sim, sim. Uma crise, por exemplo, que também a gente enfrenta demais, são as desculpas que o pessoal traz, né? Que aí o cara vem e fala assim, mas eu não tive referência de pai, eu não tive referência de mãe. E se a gente for aqui ficar trocando figurinha de desgraça, nós fechamos a coleção em qualquer conversa, né? Porque essa projeção do ideal, ela é só projeção. Ninguém teve o pai que poderia ter tido. Não pode, exato. E geralmente, a pessoa que mais idealiza o pai tem alguma coisa errada ali no processo. Quanto mais a pessoa fala bem do pai dela, eu já começo a duvidar de algumas coisas. Então, essas projeções são problemáticas. Agora, se nenhum de nós conseguiu viver essa plenitude aí do que nós estamos falando, se todos nós temos feridas que foram infligidas pelas situações, pelas circunstâncias, então a reflexão ela se torna ainda mais importante para que a gente possa, aprendendo com os erros dos outros, não replicar isso daqui para frente, que essa é a grande sabedoria. desgraça. Isso seria sabedoria. Olhar aquilo e encerrar o padrão. Mas é difícil, né? Porque, no geral, a gente não faz aquilo que deveria fazer e a gente faz aquilo que a gente odeia que os outros façam com a gente. Falem por você. Eu e Marina, nunca. Tá doido, né? Até parece, né? A gente faz mesmo. É por isso que o importante é trazer a consciência. Quando a gente traz a consciência, e eu falo, não é só racional, porque se fosse racional, a pessoa já tinha mudado. É trazer a consciência no sentimento sobre aquela situação. Assim a pessoa muda. Entende? Por isso que a gente pode fazer lives incríveis, conteúdos incríveis. Se a pessoa não sentir aquilo de verdade, ela não muda o padrão. Então, é importante esse olhar e também se permitir sentir. A Tati falou uma coisa aqui importante, que ela falou, eu chamei o meu marido, ele não quis ver. Tati, deixa eu te explicar uma coisa. Não cobre do outro ter o mesmo caminhar que você. Tá? O que acontece é que você está no momento que você está aberta a entender e ouvir sobre isso. O teu marido ainda não. Você vai precisar apresentar a ele, mas você tem que respeitar que às vezes ele precisa de um tempo para entender isso. A gente estava falando sobre isso também, né? Sobre a dificuldade que o homem tem de aceitar críticas em todos os níveis, né? E é muito estranho, mas de certo modo, o que eu estava falando é que a aceitação da crítica pelo homem tem que se dar num ambiente muito mais seguro, talvez, do que aquilo que a mulher precise. Muito. Né? E na vida da igreja, a gente já tem uma luta para trabalhar isso. Porque a gente trabalha lá, os homens, vamos andar junto, né? Mas ainda assim é muito superficial. Que o dia que você bota o dedo na cara de alguém e falam seja homem, não segundo essas bobagens, mas do tipo assim, eu tô vendo o seu jeito de trabalhar, você é um vagabundo, cara. Coisa que era para ser natural. Coisas, gente, que eram mais instintivas antigamente. Né? E hoje em dia não são. Não era precisada falar antigamente. Hoje em dia, se você fala, o cara fica todo cheio de dodói. É interessante, uma pergunta que eu até anotei aqui.
O que para você é um homem com mimimi? Um homem com mimimi? Vixe, é meio homem, né? Mas Uma assim, criança. resume. Mas resume, tá? Não dá para falar a noite Não, toda. é uma criança. Ele é infantilizado. Ele acha que alguém se importa com o que ele sente. E aí ele quer externar isso. E a grande verdade é que ninguém se importa. Você não é um floquinho de neve especial. O mundo tá cagando pra você, cara. Esse é o fato. Então fica assim, eu preciso emitir a minha opinião. Tudo bem, emita, mas ninguém quer saber da sua opinião, né? Se ninguém te perguntou, ninguém quer saber. Esse é o fato. Por isso que pessoas velhas, né, principalmente os homens, vão ficando mais calados com o passar dos anos. Aí as pessoas não entendem. Falam, mas por quê? Fala, porque o cara começa a fazer as contas. Ele começa a fazer as contas. Ele fala assim, agora dá um ambiente seguro para esse cara. Né? Dá um ambiente seguro. Aí você vai ver ele falar, contar história, fazer um tanto de coisa. Agora, esses homens que vão ficando calados, eles vão entendendo que toda vez que eles se ferraram na vida foi porque a boca abriu demais, né? Pena que a gente não nasce sabendo isso, né? Não, a gente tem que passar. Hoje em dia eu perco, assim, é engraçado, o Isaac, não sei se você tá na live, e eu falo pra ele, hoje em dia eu mostro muito do que eu quero, não que eu quero que as pessoas saibam, né? Então eu levanto bastante uma cortina de fumaça. O Rodrigo tá aqui. Então, mas hoje em dia eu não perco mais tempo tentando converter pessoas, convencer pessoas, não perco. Porque é uma energia que não depende da gente, a pessoa que tem que ter o pré-interesse. Então, eu mostro, porque é o papel daqui, mesmo desse Instagram. Mas não é a minha função ficar aí desgastando. Foi uma coisa que a gente teve que também passar. E olha que eu sou mulher, tenho direito de falar 10 mil palavras a mais que vocês. Mas você está vendo a questão da igreja. Como que a igreja começou a trabalhar a evangelização nos últimos 30 anos? Eles ficam assim, temos que falar de Jesus para as pessoas. Temos que ir lá, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Você está vendo como é uma coisa de natureza feminina? Não é que está errado. Não. Mas é a obsessão por alguma coisa. Então, um detalhe, né? Falem, mulheres. É isso mesmo. Vocês têm aí o crédito em palavras para gastar, né? Agora, os homens que teriam o dever de expressar o que é a sua espiritualidade, o que são os seus valores, através do ser, em primeiro lugar. Então, na relação com o trabalho, na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com o vizinho, na relação com o dinheiro, as pessoas tinham que olhar e falar assim, esse cara é diferente. E aí as pessoas se aproximariam porque elas querem entender o diferente. Tudo que é diferente é atrativo. E aí você fica assim, cara, eu tô aqui gastando, entrando num financiamento atrás do outro, trocando de carro, e o meu vizinho tem um carro com 30 anos, ele ganha, eu sei que ele ganha mais do que eu, mas ele não tem a preocupação que eu tenho. Eu quero entender. E aí quando você se aproxima, é o que você falou, a pessoa chega aberta a uma ideia diferente. Então, o homem, para receber críticas, ele precisa desse ambiente onde seguro, né? há uma certa admiração por aquele que está fazendo a crítica. Isso é muito interessante no relacionamento. Eu acredito muito nisso, que você só consegue permanecer no relacionamento com alguém que você tem uma admiração. Entende? Em alguma faz coisa, todo sentido. você olha para essa pessoa e você fala, nossa, eu tenho essa admiração pelo Ari ser trabalhador, eu tenho admiração pelo Márcio, sabe, ser workaholic. Eu tenho uma admiração por essa mulher ser essa pessoa que trabalha e ainda cuida da casa, entende? Então, se você não tem uma admiração pela pessoa que está ao seu lado, até sexualmente falando, você não consegue conectar. Então, é uma das coisas E a admiração também, ela precisa ser algo cultivado, né? Porque também não adianta você se deixar levar pela comparação. Porque é muito fácil admirar o que está longe, né? Admirar a mulher do outro, admirar o marido da outra, do vizinho, né? Exatamente. Então essa construção é sempre um desafio. Você já leu o outro livro lá, o Erótico, Sexual, Sensual? Vamos fazer uma live sobre ele depois? Vamos. Mas uma das coisas que eu falei lá que eu acho que é bem relevante nisso, né? É tentar remir o erótico. Porque hoje o pessoal demoniza o erótico, né? Aí o pessoal fala, não, mas peraí, como assim? Falo, gente, no relacionamento é isso. Você tem que aprender a ter admiração pelo real. Porque se você se deixar levar pelo fantasioso, aí, meu amigo, é só pornografia mesmo.
Só que o problema é que não Exatamente. satisfaz. Só que a gente está Exatamente. fazendo isso com tudo na vida, né? Com as emoções, com as expectativas e A gente tudo está mais. vivendo um momento de infantilização das pessoas. Por quê? Eu vou explicar para você rapidamente como que na constelação é adultecer e como é infantil. A criança, ela quer tudo imediato. Ela bate o pé, ela pega um brinquedo, ela começa a brincar aqui, ai, tô brincando. Ela enjoa, ela larga e vai brincar de outra coisa. O adulto, o que que ele faz? Ele paga o preço. Ele vai ter começo, meio e fim. Por mais que não seja gostoso. O adulto sabe que para eu ter essa luz aqui, eu comprei essa luz. Eu vou ter que trabalhar, guardar dinheiro, pagar o preço para conseguir essa luz. E o trabalho não vai ser legal. Eu vou ter que acordar cedo, vou ter que pegar um ônibus cheio, não sei. Alguma coisa eu vou ter que pagar o preço. E por que que eu digo isso? Porque as pessoas hoje em dia vivem nessa idealização infantilizada de que tudo tem que ser na hora que eu quero. Se deu errado uma vez, meu Deus do céu, o dinheiro que eu ia comprar a luz, eu tive que comprar, sei lá, remédio. Essa luz não é para mim. E ela desiste. Por quê? É Porque é uma desse geração jeito. infantilizada, onde tudo tem que ser no momento dela, e não esqueceram de adultecer. De simplesmente tomar a postura de falar assim, peraí, eu tenho quantos anos? Se eu quero essa luz e eu não posso comprar ela agora, então eu vou para o plano B, mas eu não vou deixar de comprar essa luz. Gosto muito da frase de Thomas Edison. Chegaram nele e falaram assim, que ele inventou a lâmpada, né? Eu gosto muito disso. Ele falou o seguinte, aí, como que foi inventar a lâmpada? Eu fiz 900 tentativas, aí na 901 eu consegui. Nossa, você errou 900 vezes? Não. Eu descobri 900 jeitos de não fazer a lâmpada. Então, essa adultecer é pagar o preço. Não é para ser fácil, não é para ser gostoso, é para olhar o resultado final. Então, quem casa, que hoje em dia eles namoram no casamento, porque no casamento que eu vou ver os defeitos, o que eu quero, né? Mas quem casa é o seguinte, não é para ver se vai dar certo qualquer coisa a gente divorcia. Né? E aí, vamos junto? Vamos tentar alinhar? Vamos Eu trazer vou fazer dar equalização? certo, nem que isso me Vou custe a fazer, vida, né? exatamente. E aí entra a erotização do casamento. Que é, eu vou amar fazer essa live com você, porque as pessoas esqueceram muito do que é o equilíbrio, até mesmo dessa questão biológica, que é o erótico dentro de uma relação. Né? Mas olha só, e as igrejas? Sabe o que a igreja está fazendo com esse povo infantilizado? Está transformando toda a igreja no Tá ministério infantil. reforçando, não tá reforçando, né? Então hoje Vem o cara fazer chega na show. igreja, ele reclama, ele fala assim, o que você quer? Eu quero atividade de entretenimento, eu quero cadeira confortável, eu quero ar-condicionado, eu quero estacionamento, porque eu não quero sofrer. E detalhe, todas essas coisas são boas? São ótimas. Só Mas que não é qual que é o só detalhe? isso. Não é só isso. Isso daí é a estética da igreja, não é a base. Então, não é que está errado, mas não é o focal da igreja, assim como também não é o focal do relacionamento, assim como não é o focal da vida, entende? Então, eu acredito que é isso. O problema é as pessoas estão buscando só o estético, não o profundo. É isso daí. O pessoal está perguntando do livro aqui, né? Fazer aquele jabá básico, né, galera? Eu tô com 2 livros. Esse aqui, O Tipo de Homem que Você Deveria Ser, que fala sobre a questão da masculinidade. E esse outro aqui que eu lancei no ano passado, Erótico, Sexual, Sensual, que é o que fala sobre pornografia. Não, aí tem gente que você acredita que fala assim pra mim, eu não vou comprar esse livro, porque se as pessoas ficarem sabendo, vão dizer que eu sou um viciado em pornografia. Eu falei, Então foi peraí, legal, velho. porque quando eu comprei não estava na quarentena, e eu fiquei lendo dentro do trem. Com o trem lotado, eu lá. Não, eu fico pensando assim, eu leio livros sobre tantas coisas, sabe? Eu gosto de biografia. Eu li a biografia da Lady Gaga, de um tanto de gente. Eu não quero ser diva pop, sabe? Mas eu gosto de entender a mente das pessoas. Viu, Ronei? Eu tenho livro aqui, eu adoro ler sobre mentes psicóticas, eu tenho livros aqui de crimes. Não é por isso. As pessoas realmente... As pessoas são perturbadas, né, gente? A gente tá muito preocupado com o que os outros vão pensar, né? E um outro ponto que, meu Deus do céu, te priva de ser feliz. Se preocupar com o que o outro vai pensar. O cara não paga a tua conta. Se não é tua esposa reclamando com você... Ó, gente, biografia mais legal que eu li, biografia do Johnny Cash. A oficial, autobiografia do Johnny Cash. Na boa, viu?
Olha, não é livro. Aquele filme Johnny e June foi baseado nessa biografia. Só que eles só mostraram as drogas, o casamento e o lado musical no filme. Agora, no livro, ele mostra o lado humano, as tretas, as recaídas das drogas, a fé, gente. Eu olhei, eu falei assim, caramba, esse cara só deu certo porque ele teve um grande sogro. É impressionante. Mas era uma filha problemática, que é a June, que veio já de 2 casamentos. Ele também que veio de outro casamento, mas o sogro ali foi quem pegou e falou assim: nós vamos fazer dar certo esse negócio. E conseguiu dar uma estrutura para que ele pudesse aprender a ser homem, ela aprender a ser mulher. E aí eles ficaram casados a vida inteira, gente. E depois os filhos deram problema, separação dos filhos. E aí você vê ele tratando os filhos agora, né? E é completamente diferente daquilo que foi o padrão que ele fez no passado. É redentivo, é maravilhoso. Uma coisa que eu acho linda na constelação é o seguinte: a gente entende que nossos pais foram daquele jeito. Não estou falando de certo e de errado, a gente entende como eles são e o que eles puderam ser pra gente. Só que você ganhou a vida, agora você pode fazer diferente. Todos nós somos vítimas, né? Todos nós somos vítimas, mas ao mesmo tempo todos nós agora somos responsáveis. Exato. A gente entende, porque eu isso não posso mudar, não é meu papel, qual é o meu lugar no mundo, mas o fato é que você tem uma vida e você pode fazer diferente. E é o que ele fez, ele quebrou um padrão. Ele pôde escolher fazer diferente. Né? Isso maravilhoso. É a beleza. Ari, a gente tem 2 minutinhos. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta do Rudieri, senão ele me mata. Entende? Ele sai lá de Goiás arrastando o chifre pra cá. Ele é o seguinte, ele quer perguntar para você se tem algum momento sobre o homem chorar. E qual momento você chorou na sua vida como homem? Nossa, eu já chorei demais nos momentos certos e nos momentos errados. A questão que às vezes a gente fala, no livro eu falo sobre isso, né? Que o homem não chora. Não é a questão do não poder expressar. O próprio Cristo expressa isso em determinados momentos. A questão é que a gente precisa, nesse senso de responsabilidade para com o outro, não fazer com que nós sejamos dominados por essa emoção tão legítima em algumas circunstâncias. Então, a minha família é típico isso. A hora que acontece uma desgraceira, todo mundo me procura. Por quê? Porque eles sabem que eu consigo catar os pedaços dos corpos e começar a costurar o negócio. Você acha que eu não desabo, que eu não derramo lágrimas? Com certeza. Mas eu falo que o homem, né, ele tinha que chorar sempre em futebol, filme que morre cachorro, aí pode, né? Luto, isso eu acho que são coisas naturais. Agora, no restante das coisas, a gente precisa assumir o momento de ser forte e depois o momento de colocar as lágrimas. Porque às vezes as nossas lágrimas, elas não estão nem curando a gente, nem fazendo bem para o outro. Essa é uma grande questão aí. Às vezes aprender a chorar no chuveiro, né? Para não infligir no outro. Isso também é uma coisa de adulto. Eu fico impressionado, por exemplo, como que a minha família passou dificuldades nos anos 80, aquela época dos planos financeiros doido do governo, né? E eu não me lembro de ver ninguém desesperado. Temos 20 segundos, você acredita? Vamos encerrar, bom demais, viu? Valeu. Saldaterra.org, quem quiser os livros. Só comprem. Iago, eu vi sua pergunta. Depois eu peço para ele te responder no privado. Beijo. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Até uma próxima.